Fala, galera! Tem vídeo novo aqui no canal, né? Plantão do Dedé. Recebi a informação, acabei de ser procurado por alguém ligado ao jogador do Profut, tá? Profut Itaboraí, que me esclareceu todo o cenário sobre o jogador Lelê. Volto a lhe falar, fui procurado, inclusive. A questão é o seguinte: o jogador está sob contrato do Volta Redonda até abril de 2023. No contrato tem uma extensão, uma cláusula que pode ser estendida até dezembro de 2023, caso as duas partes queiram. E a parte do Profut não vai exercer, não vai deixar de exercer essa cláusula, porque eles têm interesse em negociar o jogador. Eles preferem negociar por empréstimo ou vender o direito federativo. Para eles é mais vantagem vender o direito federativo. Tá? A informação que chegou para mim. E também chegou o seguinte: o Vasco já fez a proposta pelo jogador, ao Profut, tá? Eu tentei levantar se foi feito um empréstimo ou se foi feito um pedido de compra, né? Ou uma parte, ou integral. Ele não me respondeu, tá? Então, o Vasco está na frente. Além do Vasco, tem uma consulta feita, tá? Pelo Dinamo de Kiev pelo jogador. Consultaram ao Profut e tal, e aí não mandaram nenhuma proposta ainda. Como é que surgiu o interesse do Fluminense em relação ao Lelê? Agora no Carnaval, no camarote da Federação do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Mário Bittencourt esteve lá no camarote e ele conheceu o agente do jogador, tá? Então eles bateram um papo no camarote da Federação Carioca, e aí foi primeiro o interesse do Fluminense no jogador. O Vitor Lessa trouxe a informação que o Fred ligou para o jogador. Eu não tenho essa informação, mas acredito no Vitor Lessa. Devo ter ligado. Para quê? Para que o jogador não jogasse o jogo contra o Falcon pela Copa do Brasil. E o jogador, ele atuou pelo Falcon, inclusive ajudou o Volta Redonda a ganhar pela classificação, que gira em torno entre 750 mil e 900 mil. Uns falam uma coisa, eu vi outras, na própria site da CBF deixa entender uma outra situação, mas como o Volta Redonda ganhou o jogo, ele vai ganhar entre 750 mil ou 900 mil, tá? Porque a CBF, ela dividiu em grupos, time de Série A é um valor, time de Série B é outra, C e D é outra, ou sem nenhuma classificação é outro valor. E o jogador jogou, e eu achei bacana do jogador. Eu achei uma atitude bacana do Lelê, reconhecendo no Volta Redonda esse cenário que para ele mudou por causa do Campeonato Carioca. Então, como Volta Redonda é importante o Volta Redonda passar de fase, ele é o jogador mais importante da competição, é o artilheiro do Volta Redonda, artilheiro do campeonato, quer ser artilheiro do Carioca, tá? Ele resolveu abraçar a causa do Volta Redonda, muito justo, muito honesto, inclusive do jogador. Parabéns ao Lelê por essa atitude. Independente se ele vai vir pro Fluminense, se ele vai pro Vasco, ele vai pro Dinamo de Kiev, seja para o clube que for, ele tem que reconhecer que se ele hoje está no cenário, é pelo Volta Redonda. Eu acho que foi bacana, inclusive, a atitude dele. Gostei de verdade, tá? Acho que todo mundo tem que pensar assim, sentimento de gratidão pelo clube que abriu as portas, que foi o Volta Redonda. Ah, mas ele tá fazendo sucesso, mérito dele. Claro que é mérito dele. Mas quem abriu as portas foi o Volta Redonda. Então achei bacana essa atitude do jogador. Ele já jogou, então ele não vai poder jogar por nenhuma outra equipe no campeonato, na Copa do Brasil 2023, somente 2024. Mas isso não esfriou o interesse de algumas equipes. Então, a gente imagina isso. O Fluminense não formalizou uma proposta, tá? Mas a princípio, quando acabar o campeonato, eles vão mostrar para o jogador que não ouviu a proposta do Vasco ainda. O Profut, ele tem a proposta na mão, mas não passou para o jogador a pedido do jogador. Ele quer estar focado em ser pelo menos artilheiro do Carioca, como eu já falei anteriormente, tá? E a informação o Fluminense não procurou o Profut, procurou o agente do jogador. Conforme eu conversei aqui, foi um encontro que acabou sendo um encontro casual, acabou acontecendo na Sapucaí entre o presidente Mário Bittencourt e o agente do jogador. O Profut não tem conhecimento de uma proposta do Fluminense ainda na mão deles, não tem. Mas eles veem com bons olhos sim uma proposta. Então eles têm um bom trâmite com o Fluminense, tem um bom trâmite com o Vasco já fez a proposta, porém não aceitaram ou rejeitaram a proposta do Vasco, esperando acabar a participação do Volta Redonda no Campeonato Carioca, né? E também não tirar o foco do jogador. Então, a princípio, a informação que eu tenho hoje, né, agora, nesse exato momento, é que o Fluminense não fez a proposta de fato pelo jogador.
tem um interesse, ia formalizar uma proposta, mas ainda não formalizou, tá? Então, a gente fica com a expectativa aí. Se o Fluminense formalizar a proposta, eu vou trazer aqui para vocês, com certeza. Olha, a proposta chegou do Fluminense. Então, aí, agora vamos decidir o que é melhor para o jogador, claro, com a anuência do jogador, que quem assina é o jogador. O Profut pode querer uma coisa, o agente pode querer outra, e o jogador pode decidir pelo que ele acha mais interessante para ele, o plano de carreira dele. É melhor jogar no Vasco e talvez seja titular na temporada inteira, né? Ou é melhor jogar no Fluminense e jogar uma competição como a Libertadores da América, o Fluminense vai disputar, o Vasco não vai disputar essa competição, nem a Sul-Americana. Então, o que é melhor para o jogador? Aí ele tem que avaliar. Que o jogador vem fazendo sucesso no Campeonato Carioca, isso aí é fato, né? E a gente fica esperançoso para que ele volte, para que ele feche com o Fluminense, que é um jogador que pode ajudar muita gente nessa temporada aí, né? Então, o Fluminense também acabou acertando na noite de ontem com o Gustavo Pirani, do Santos, né? E já tem informação aí do Marcelo borbulhando e tal. Meu amigo Alexandre Vilar deu informação que está 95% fechado, né? Mas a gente entende que essa negociação realmente pode vir a concretizar, chegar nos 100, como pode também travar por alguma minuta do contrato que eles já estão negociando. Então a informação é essa para vocês, tá? Em relação ao Lelê, tá? Fique ligado, conectado e plugado, tá? Se inscreva aqui no canal da Web Rádio Fluminense, canal Fluminense, nos 2 canais no YouTube, Web Rádio Fluminense e canal Fluminense. Eu agradeço aí a vocês, dê um like, tá? E amanhã eu vou estar no Boteco Tricolor. Fui convidado lá pela comunicação do Fluminense, vou lá no Boteco bater aquele papo antes do jogo contra a Portuguesa. Chegando no horário do jogo, eu vou lá fazer o jogo com o amigo Cláudio Cote e Márcio Nogueira, mas já estaria no Maracanã. Galera, valeu, um abraço e fiquem ligados aqui, Web Rádio Fluminense, canal Fluminense. Valeu!